Alô, alô, salve, salve amigos da TV Soulnick, da TV 247, da TVT, Blog da Cidadania, Revista Fórum, quem mais? Nocaute, Carta Capital, sejam bem-vindos ao segundo programa de hoje da TV Soulnick. Como a mais vendida é a Veja, para não comprar todas, comprei a Veja para ler com vocês. E graças à Veja, e graças a esse coco delicioso. Olá, Sérgio Neres, Goiânia está assistindo, muito bem. Graças a esse coco e graças a essa Veja, consegui mais um inscrito para a TV Soulnick. Ana Carla, César Fábio Müller, boa tarde para ti. Antônio Mar de Souza, aquele que ganhou o livro, Garoto de Ipanema. Marisete Souza de Olinda, Fernanda Carvalho, boa tarde. Quem mais eu não cumprimentei? Como eu estava falando, Matheus Pimentel também está aqui, Daniele Alves também, é de Recife, Pernambuco. Sandra, Guilherme Gomes Aires, Maurício Pereira, Sandra, cadê a Sandra? Jorge Simon, Mara Beatriz, Magda Gava. Boa tarde, sejam bem-vindos. Daniele Alves, Moro mentiu 2010, ou mentiu agora em 2019. Valéria Torres, boa tarde. Jorge, salve Jorge. Como eu estava falando, graças à água de coco e graças a Veja, consegui mais um inscrito na TV Soulnick. Sabe como é que foi? Eu parei ali na banca do coco. Parei ali na água do coco, né? Aqui na esquina. Depois de ter passado na banca. O cara do coco olhou para a Veja e disse assim, quen, olhou para a Veja e falou, deixa eu ver a capa da Veja, né? Daí eu disse para ele, se você se inscrever no meu canal, você vai saber tudo que está na Veja, que eu vou ler a Veja daqui a pouco. E ele, muito gentil, muito generoso, se inscreveu. Então, acaba de aumentar a comunidade Soulnick. Estou lutando aqui com esse canudo que fechou. Vocês já viram um canudo que fecha? Esse aí, ele fechou. Como é que eu vou tomar? Será que pelo lado contrário? Vamos ver. Ótima água de coco. E foi então que a comunidade Soulnick ganhou mais um inscrito, agora há pouco, aqui no coco. Veja, a capa da Veja, o Plano Guedes. Eu não compraria essa revista pela capa, né? A capa é muito chata, né? Plano Guedes, não acredito nesse Guedes. Porcaria do Moro. Então, vocês querem falar desse 666, né? Portaria 666. Eu não encontrei nada na portaria 666 que justifique alguma deportação de jornalista, do Glenn. Nada. Nada. Ali se fala de terrorismo mesmo, com arma, droga, pornografia infantil. E ali está aqui da lei antiterrorismo. Eu fui ver a lei antiterrorismo que foi sancionada pela presidente Dilma. Também não tem nada ali para enquadrar jornalista ou divulgação de alguma coisa. Não, é deportação para coisa pesada mesmo. É arma, entendeu? É arma, é droga, é pornografia infantil, torcedor desses torcedores aí que
vão para o estádio para quebrar tudo. Não vi nada ali que possa atingir o Glenn. As pessoas estão falando nisso, mas vocês podem ler. Leiam a portaria 666. Não tem nada. Que o Moro está querendo armar alguma contra o Glenn? Claro que está. Não tem esse relacionamento para o tráfico de influência, não existe isso. Não tem tráfico de influência, não tem. Podem ver. Qual a intenção da portaria, então? Olha, eu não sou bom para fazer especulação, sabe? O que está por trás disso. Se nós não sabemos o que está por trás disso, é só uma especulação. Já vou ler a Veja. Já vou ler a Veja. Então, eu não sou bom para falar disso, sabe? Qual foi a intenção do Moro? O que eu sei dizer é que, pelo que está na portaria, não vi nada que possa atingir um jornalista americano que divulgou notícias. Vocês podem ver, leiam a portaria vocês mesmos. É que o número é muito simbólico, né? 666, né? Foi editada ontem, né? Foi editada logo depois do Moro ter voltado dos Estados Unidos. Então tem todo esse clima em volta. Mas leiam a portaria 666, é fácil. Tá no Google, leiam a portaria. Fala ali de drogas, de armas, de pornografia infantil, de torcida organizada, né? De futebol. Não vi nada que possa enquadrar o Glenn. Tem ali citada a lei quem se enquadra na lei de terror. Podem ver a lei de terror sancionada pela presidente Dilma. Também não tem nada. Também é para coisa pesada, é bomba, sabe, é ameaça de bomba, é provocar o terror, provocar o pânico, sabe? Nada assim que a matéria de jornal que denuncia coisas. Eu não vi nada nessa portaria para atingir o Glenn. Agora, eu acho que a Polícia Federal vai chamar o Glenn, porque se ele foi denunciado pelo como é que ele chama? Walter Delgatti, né? Eles vão chamar o Glenn. Agora, como é que vão fazer? Vão colocar arma na casa do Glenn? Vão colocar droga no bolso dele? Não vejo como o Glenn ser enquadrado nessa portaria. Como é que é? Artigo 2, parágrafo 1, inciso 1. O que diz? O que diz, minha cara Daniela? Prisão de Moro. Seguinte. O Moro mandou destruir provas. Isso aí está capitulado como crime no Código Penal. Ele é um cidadão comum, ele não é mais juiz. Ele é um político, ele é um ministro de Estado que pode ser investigado por crimes com permissão do STF. Tem isso, né? Não é mais juiz. Então, pedir prisão, qualquer um pode dar voz de prisão, se percebe que tem algum delito, pode dar voz de prisão. No entanto, ele tem foro privilegiado como ministro. Então, como ministro, César Fábio está dizendo que o artigo 5º, inciso
Sétimo, você fala da Constituição brasileira, é isso? Da Constituição, artigo 5º, a liberdade de expressão e tal, é isso que você se refere? Bom, então é o seguinte, para mim, eu não vi nada nessa portaria. Silvio Guilherme foi internado porque teria infartado por uso de cocaína. Isso é tudo boato, tem muita boataria, então é bom a gente manter a serenidade, cabeça fria e não acreditar em tudo que se vê assim. Aconteceu isso. Porque tudo que bomba na internet é o bombástico, né? Então as pessoas já sabem que é postando essas coisas, todo mundo fica aflito. Morreu fulano, aconteceu isso. E não é bem assim, né? Aquela menina sueca que está em campanha pelo meio ambiente, está aqui numa entrevista para Veja, a Greta Thunberg, 16 anos, pequenininha para 16 anos, mas tem 16 anos. Ela fala do Bolsonaro. A Veja diz assim: Bolsonaro já disse que os países europeus é que tem muito a aprender com o Brasil, insinuando que na Europa já se desmatou muito. Concorda com essa postura? E a menina: não se deve julgar o outro antes de tomar atitudes. Em vez de dizermos o que os outros deveriam fazer, deveríamos agir. É assim que a discussão tem ocorrido na Europa. O certo é promover uma união para que todos os países, e não só um ou outro, atuem pela sustentabilidade. Temos noção das ações de Jair Bolsonaro e de como elas têm sido ruins para a Amazônia. No mundo, alguns países estão fazendo mais mal à natureza que outros. Greta Thunberg, a sueca. Tan, 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 tan. Primeiro de tudo, vou ler o sensacionalista, né? Olha aqui, o sensacionalista. Exclusivo, vazamos a agenda do presidente. No mesmo dia, Bolsonaro foi preconceituoso com o povo nordestino. Disse que não existe fome no país e chamou uma jornalista torturada de mentirosa. Prova de que o homem é trabalhador. Nossos hackers tiveram acesso a um outro dia típico da agenda presidencial. 7h15, 50 flexões mexendo só a cabeça. 8h, pão e leite condensado com magistrados terrivelmente evangélicos. 9h, ofender uma raça, uma orientação sociossexual e uma região do país. A escolha. 9h30, subir ao terraço do palácio para checar se a terra continua plana. 10h45, despachar sozinho no gabinete, pesquisar vídeos de Golden Shower. 11h, ver se Trump curtiu algum post meu no Instagram. 13h, almoço com Carlos para definir nova crise totalmente inútil dentro do governo. 14h30, sacar R$500 de FGTS e comprar miçanga de nióbio. 16h15, receber correligionários do PSL para abraço hétero coletivo. 17h, instalar alças no tapete de Moro para ficar mais fácil de puxar em 2022.
19h30, live. Causos da Revolução de 64 em volta de fogueira com livros de história queimando. 21 horas. Voltar atrás, no tocante a tudo que foi dito no dia. Queiroz só será achado pela PF se virar hacker, diz especialista. O assessor Fabrício Queiroz só será encontrado rapidamente se virar hacker e entrar no celular de algum ministro. O alerta foi dado por um especialista em investigações, logo após a prisão dos hackers que invadiram aparelhos de autoridades. Outro caso de comprometimento de segurança foi do smartphone. Tem o smartphone e tem o smartphone, né? Do ministro Paulo Guedes. O hacker poderia ter resolvido a fome no Brasil só com uma transferência da conta de Guedes, mas preferiu mandar uma mensagem para o ministro chamando de tchutchuca. Os caras invadiram o celular do Paulo Guedes e não roubaram a grana. Documentário sobre realizações de Bolsonaro será em formato GIF de WhatsApp. A notícia de que, após ser criticada, a Ancine liberou R$530 mil para um documentário sobre Bolsonaro, mostrou que liberdade e imparcialidade imperam no Brasil. Em princípio, o filme que exibe as realizações do atual presidente seria um curtíssima metragem. Depois de algumas análises, porém, encontrou-se o formato ideal para falar de sua ascensão até chegar ao Planalto. Um GIF de WhatsApp. GIF ou GIF? GIF, né? Lívia Oliveira de Portugal, salve, salve Portugal. O título da obra já começou a ser discutido. Alguns publicitários ligados à produção gostariam de ver um nome que respondesse ao longa-metragem que contou a vida de Lula. Lula, o Filho do Brasil, de 2009. Estão pensando em filho de quê? Estão pensando em filho de que Bolsonaro poderia ser. Nepotismo. Trump nomeia filho como primeiro-ministro britânico. Não é só no Brasil que nepotismo está causando polêmica. Depois que Jair Bolsonaro indicou seu filho Eduardo para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, agora vejo Donald Trump nomear um filho para uma ocupação importante fora do país. Após a renúncia da premier Theresa May, evento que ficou conhecido como Terexit. Terexit. Terexit, o mais alto cargo político da Grã-Bretanha, ficou vago. Trump nomeou Boris Johnson, seu filho mais velho, para garantir que o Reino Unido deixe a União Europeia ainda nesse ano. Boris quer mostrar serviço e já propôs construir um muro separando o Reino Unido do resto da Europa. Difícil vai ser erguer esse muro no meio do Canal da Mancha. Quatro caneladas do time do Intolerância Futebol Clube. Não é mais humor, tá? Agora é matéria. Cenas de intolerância têm se tornado frequentes nos campos brasileiros. No último dia 20, durante o Grenal, uma troglodita colorada
em companhia de 2 homens, tentou arrancar a camisa tricolor de um garoto que, às lágrimas, acabou expulso junto com a mãe do setor do estádio onde assistiam ao jogo, sob a justificativa de que estava em uma área reservada aos torcedores do Inter. O vídeo com registro das cenas de violência viralizou no país e o time mandante da partida, o Internacional, identificou e puniu a sócia do clube que aparece nas imagens. Homofobia. Surgido no México, um grito homofóbico começou a ser imitado por torcedores brasileiros a cada cobrança de tiro de meta do goleiro do time adversário. A Conmebol, responsável pelo futebol da América do Sul, aplicou multa de $15 mil à CBF por causa de uma manifestação desse tipo no jogo Brasil e Bolívia, no Morumbi, na abertura da Copa América. Racismo. Em um dos episódios mais recentes, o ex-jogador Carlos Alberto, com passagens por Corinthians, Vasco e Fluminense, prestou queixa por injúria racial contra um torcedor brasileiro que o teria chamado de macaco marginal no Maracanã em 7 de julho, na final da Copa América. Xenofobia. Os jogadores estrangeiros que atuam por aqui também são vítimas de ataques. Em 2018, por exemplo, depois de criticar o time do Santos, o paraguaio Ángel Romero, atacante do Corinthians na época, recebeu insultos que relacionavam seu país ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas e à comercialização de produtos ilegais. Coluna do Robson Bonin, Radar, a coluna Radar. Vocês estão gostando desse ângulo? Ou querem aquele ângulo mais tradicional do chão? Porque hoje eu coloquei o tripé em cima da mesa. Vamos mudar um pouco? Vocês me dão uma licença? Vai ter uma ligeira turbulência. Eu sonhei que o Brasil era lindo, uma terra de paz e de amor, onde todos acordavam sorrindo, numa festa de raro esplendor. Bolsonaro sequer existia e truculência e bolsomínios não havia. E as pessoas que andavam entre nós, não sei porque apareceu aqui um sinalzinho, mas que é só no meu aparelho, né? Então, continuando aqui, tá melhor assim, né? Rogério Matuque, boa tarde. Dorival Gobetti, o homem de Kiev. Obrigado por me chamar de o homem de Kiev. Esse saco aqui não tá bonito aqui. Vamos pôr o saco ali, né? Água de coco pra cá. Então a coluna Radar. Efeito hacker. Depois de saber que foi alvo de hackers, Jair Bolsonaro entrou em contato com o pessoal do Benjamin Netanyahu. A ideia é usar tecnologia israelense para blindar seu celular. Não precisa. Qualquer um sabe criptografar no Brasil. Para que tecnologia israelense? O celular do
Glenn e os computadores do Glenn, por exemplo, são criptografados. Quem ensinou foi o Edward Snowden. Não precisa de ajuda israelense. Paulo Guedes descobriu ainda no domingo a invasão de seu celular. Desesperado porque achou que levaram a grana dele, né? Saiu ligando para os nomes da equipe econômica e pediu a eles que apagassem as conversas. Nessa brincadeira morreu o grupo de Zap que a turma mantinha desde os primórdios da campanha. O que será que tinha nessas conversas do Guedes, hein? Busca silenciosa. Antes de chegar aos hackers, a Polícia Federal fez uma operação sigilosa em 4 de julho em Patos de Minas, na sede da empresa Megovoip Telecom. A Interlocutores, Sérgio Moro, tem detonado o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Para o ministro, o chefe da entidade serve a interesses ideológicos. Isso porque ele chamou o Moro de chefe de quadrilha. O decano Celso de Mello tem se dedicado a serenar os ânimos dos colegas do Supremo, de modo a evitar novas baixarias no plenário na volta do recesso. O clima pesado entre 2 ministros teria soado o alerta. Que eu saiba, esse clima pesado, ele se refere a Gilmar Mendes e ao Luiz Roberto Barroso, não é não? Esses é que tem de embates lá no plenário do STF. Partido do Messias. Bomba. O PSL vai mudar de nome. Porque já ficou caracterizado como Partido Suco de Laranja. A intenção é abrir um concurso, olha aí, um concurso via internet, para escolher um nome alinhado às ideias de conservadorismo nos costumes e liberalismo na economia. O logo da legenda também vai mudar, para lembrar o presidente Jair Bolsonaro. O logo vai ser uma arma, então, né? O logo, então, vai ser uma arma, para lembrar o Bolsonaro. Como é que eu tiro esse negócio? Saiu. Então, olha, a Veja está dando o nome, Partido do Messias. Então, que tal? PM, Partido do Messias e uma arma. Pronto, tá feito, novo partido. O chefe da Embratur, Gilson Machado, está convicto de que a campanha Brasil, Visit and Love Us não tem conotação sexual. Teria se fosse Visit and Fuck Us, diz ele. Não estou lendo mais o Sensacionalista, estou lendo a coluna Radar da Veja. Isso disse o chefe da Embratur. Teria conotação se fosse Visit and Fuck Us. Gilson Machado. E tá aqui o Machado, olha a cara do Gilson Machado. É esse aqui de óculos. De óculos é o tal Machado que falou isso. Teria conotação sexual se fosse Visit and Fuck Us. Não, aí já seria atentado à soberania, né? Isso é que o Trump já está fazendo. Isso que o Bolsonaro já pediu para fazer, né? Visit and Fuck Us. Ele nem precisa visit, ele já... Além de brigar com as tarifas de acesso a Fernando de Noronha, alvo de Bolsonaro, tudo que é natureza, meio ambiente, ele ataca. Cultura, arte, jornalista, meio ambiente, ele ataca. O governo vai liberar de vez as manobras de cruzeiros à região. É isso, vão espalhar óleo. O retiro do embaixador, recolhido enquanto tenta ser embaixador. Olha, estou lendo assim, mas não é piada, é coluna Radar, tá? Eu vou mudar o tom, né? Senão vão achar que é piada. Eduardo Bolsonaro, embaixador, é piada, né?
Se no ano passado alguém dissesse, olha, aquele cara que falou que para fechar o STF basta um soldado e um cabo, vai ser o futuro embaixador do Brasil em Washington. Alguém ia acreditar nisso? Recolhido enquanto tenta ser embaixador, Eduardo Bolsonaro refugiou-se com a esposa, Heloísa, e mais 3 seguranças numa pousada bicho grilo chique da Chapada dos Veadeiros. Olha aqui, ele, o futuro embaixador, com a sua mulher Heloísa, na Chapada dos Veadeiros. Epa! Partido dos Milicianos Terraplanistas. Então, boa sugestão de nome. Partido dos Milicianos Terraplanistas, TPM. Não, aí fica PTM, né? Não, PMT. Partido dos Milicianos. É bom essa sugestão, hein? Mas o símbolo acho que é arma mesmo, né? Um revólver assim, né? Na cara, na nossa cara, revólver na nossa cara, né? Então, o Eduardo Bolsonaro, por isso que ele não está aparecendo, ele está na Chapada dos Veadeiros. Rubens Menin, da MRV e dono também da CNN Brasil, correu gabinetes restritos de Brasília, rogando pragas pesadas ao governo por causa dos saques do FGTS. Em um deles saiu muito queimado. É porque a construtora depende do FGTS. Eles constroem com dinheiro do FGTS. Se o dinheiro vai para os trabalhadores, não vai para casa, não vai para Minha Casa Minha Vida, não vai para o Rubens Menino, que constrói Minha Casa Minha Vida. O BNDES encomendou ao seu time de propaganda um plano de mídias digitais para explicar a caixa preta do banco nas redes sociais, território em que a instituição apanha sem dó. Gestora do Banco 24 Horas, a Tecban, vem investindo 350 milhões de reais em espaços do tipo agência bancária em cidades carentes. A primeira em Parnaíba, no Piauí, público-alvo, 60 milhões. Promoção verde-amarela. A Secom, liderada por Fábio Weingarten, quer criar uma espécie de nova Black Friday no dia 7 de setembro. Será chamada de Semana Brasil e contará com o apoio de empresas do varejo. Semana da Pátria vai virar Semana do Varejo? É isso mesmo? Não estou lendo o sensacionalista. É a coluna radar da Veja. Fábio Weingarten quer fazer uma nova Black Friday no dia 7 de setembro. Será chamada de Semana Brasil e contará com o apoio de empresas do varejo. Vamos pôr em liquidação o quê? A coroa de Dom Pedro II, o trono de Dom Pedro II, Dom Pedro I. Ai. Saudações para Curitiba. Não irei para Curitiba porque alguém tem que ficar tomando conta da lojinha. Eu e o Paulo Mulherei tem que ficar aqui tomando conta da lojinha. Todos viajaram para a belíssima Curitiba, passeando em Curitiba, e nós ficamos aqui trabalhando, tá vendo? Faz uma queixa pessoalmente a eles lá no encontro amanhã. Diz, olha, vocês vieram aqui e o Alex ficou lá trabalhando. Cadê o óculos azul que eu ficava chique? Juca Vinil, perdi aquele óculos. Esse aqui você não gosta? Muito suspeito esse óculos. Tomando conta do lojinha. Esse negócio de embaixador é apenas mais um ato de nepotismo. Claro, Chagas.
elementar, que é um ato de nepotismo. O grupo editorial Record ampliou em 41% o faturamento sobre 2018. Boa! Fruto do bom desempenho de 2 best-sellers. Bom, 2 livros estrangeiros, mas vai lá. O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, e Aprendizados, de Gisele Bündchen. Juntos, 700 mil exemplares vendidos. Bom, beleza. Força para as editoras brasileiras. Apesar de serem livros estrangeiros, as editoras são brasileiras. Ah, então, é que eu já falei isso de manhã. Deltan Dallagnol, né, mais revelações do Intercept de hoje. Deltan Dallagnol fez palestra para a empresa citada na Lava Jato. Ou seja, correu o risco de ter lavado dinheiro da empresa, que recebeu 30 mil reais ou 33 mil reais dessa empresa. Se a empresa está envolvida em lavagem de dinheiro, esse dinheiro que ele recebeu, o que é? Interrogação. Essa é a minha opinião. Piada de português. Ex-porta dos fundos, Luiz Lobianco protagoniza a série Férias em Família, que estreia no Multishow em 26 de agosto. Tudo bem. O selo Alfaguara, da Companhia das Letras, lança neste mês Marrom e Amarelo, novo livro do escritor Paulo Scott, que discute racismo e cotas. Daqui a pouco vou cantar umas paródias, já que é sexta-feira. Vocês querem saber o que a Anitta falou, descrevendo a mecânica de um curso de massagem tântrica nas partes íntimas, em que se inscreveu para aprimorar certas habilidades? Ela diz o seguinte: o modelo fica lá com o pênis parado, recebendo a massagem. Não entendi nada. O modelo fica lá com o pênis parado, recebendo a massagem. O que é um pênis parado? Não pode dinheiro público ser usado para fins pornográficos. Quem disse isso? Bolsonaro. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Quem disse? Com essa cabeça aí tu não nega não. Quem disse? Com toda a devastação que vocês nos acusam de estar fazendo e ter feito no passado, a Amazônia já teria se extinguido. Anitta, maravilhosa. Abraham Weintraub, deve ser uma frase bonita. Não é porque você está com cocar que você pensa que é mais brasileiro do que eu, seu safado. Seu safado. Isso é ministro da Educação falando. Abraham Weintraub, ministro da Educação, ao ser abordado por grupo indígena quando passava férias com a família no Pará. Depois, nas redes sociais, disse que eles tinham sido cercados em uma praça. As crianças ainda estão chorando. Quer dizer, crianças são os filhos dele. Olha o que diz o ministro da Educação para os índios. Não é porque você está com cocar que você pensa que é mais brasileiro do que eu, seu safado. Aqui não é terra sem lei. Adivinhe quem falou? Sérgio Moro. Ao anunciar a revogação do status de refugiado de 3 paraguaios, ligados a grupos de esquerda e acusados de sequestro em seu país, que fugiram e obtiveram asilo no Brasil em 2003.
O Daniel disse não a diversas oportunidades de emprego e postergou projetos profissionais por vários meses para poder trabalhar na minha campanha. Tabata Amaral. É isso. A frase mais intrigante é da Anitta. O modelo fica lá com o pênis parado, recebendo a massagem. É um curso de massagem tântrica em que ela se inscreveu. Estelionatários digitais. A PF prende 4 suspeitos de invadir o Telegram do celular de Sérgio Moro. Tararã, tararã, tararã. Olha aqui. Estão aqui as fotos. Olhem a cara dele. Esse é o Walter Delgatti. O que lembra isso, hein? O que lembra isso? Adivinhe quem ele votou nas eleições. Olhem a cara do hacker. Olha a cara, ele não tem nada de petista, nem de esquerda, né? E ele entregou as mensagens para o Glenn Greenwald. Muito estranho, hein? Ele não tem cara de hacker, tem cara de extrema direita. É um cara de extrema direita, né? Eu não tinha visto essa foto dele como metralhadora, é uma submetralhadora, não sei o que é isso. Esse é o tal do Walter Delgatti. Até aqui eu achava que ele tinha uma cara de bobão, mas acho que não é bobão não. E é conhecido como vermelho, por causa do cabelo e barba ruivos. Ah, bom. Cabelo e barba ruivos, vermelho. Mas o cara é ligado em arma. Deixa eu ver o que diz aqui. A Veja a respeito dele. Então, conhecido como vermelho por causa do cabelo e barba ruivos, Delgatti ostenta uma ficha com 6 processos na Justiça Paulista por crimes de estelionato, furto qualificado e apropriação indébita, nos quais acumula 2 condenações. Estelionatário clássico, de estilo fanfarrão. Ele já foi flagrado também andando com documentos falsos. A exemplo de uma carteira de estudante de medicina da USP e uma de delegado da Polícia Civil de São Paulo, que Vermelho dizia usar para pegar a mulherada. Esse cara é um Bolsonaro, né? Em sua conta no Facebook, tinha fotos com um leque de ao menos 20 notas de $100 e com um fuzil em um clube de tiro nos Estados Unidos. Em uma das vezes em que acabou detido, disse que era investidor e tinha uma conta na Suíça. Poucos dias antes de ser preso pela PF, dirigia um Land Rover branco pelas ruas de Ribeirão Preto, onde passou a viver. Então não é o hacker de Araraquara, é o hacker de Ribeirão Preto.
a bordo do carrão, deixou pendurada em um posto de gasolina da cidade uma fatura de R$ 200. Alegou ao frentista que o cartão de crédito não estava funcionando. Nunca mais voltou. Dizia cursar por lá a faculdade de Direito em tempo integral, na UNAERP, motivo pelo qual não lhe sobrava tempo para trabalhar. Ele realmente estudou lá, mas sua matrícula está inativa. E não há curso de Direito em tempo integral na instituição. Ou seja, é um estelionatário mentiroso. O advogado Luiz Gustavo Delgado, que representa o advogado, aliás, Luiz Gustavo Delgado, que representa Walter Delgatti nas acusações da Operação Spoofing, afirmou que ele tem problemas psiquiátricos. Na quarta-feira, 24, o defensor levou comida, um cobertor e remédios de uso controlado para seu cliente. Segundo o advogado, Vermelho prestou depoimento na terça-feira, acompanhado por um defensor público. Ele está atordoado. Então, essa confissão dele tem que ser colocada sob suspeita. Sob muita suspeita. Se o advogado diz que ele tem distúrbios, não é confiável para dizer que entregou material para o The Intercept. E ele está atordoado, ou seja, está sendo pressionado para confessar. Está claro aqui, né? Mas o Adélio, então, muito parecido com o perfil do Adélio. Se bem que o Adélio tinha aquelas passagens pelo PSOL, e esse cara é pelo DEM. E gostava de atirar, é um cara de extrema direita, como o Bolsonaro. Como é que ele entrega material para o Glenn Greenwald? Outro detido pela PF, Gustavo Henrique, um ex-DJ, já foi preso por receptação de carros roubados e porte ilegal de arma. Ele foi capturado na capital paulista com sua namorada, Suelen. No local, a polícia encontrou R$100 mil em dinheiro vivo. As contas bancárias do casal movimentaram cerca de R$600 mil. Valor incompatível com a renda do casal. Essas informações levaram à suspeita de que pode haver um financiador por trás das atividades criminosas da turma, o que eles negam. O advogado do DJ disse que Walter Delgatti mostrou para o seu cliente mensagens dos celulares de autoridades, entre as quais Sérgio Moro. Delgatti se vangloriava do feito. Na primeira vez, Santos duvidou, mas na segunda, quando o amigo exibiu a imagem da tela de seu computador com ícones do Telegram correspondentes às mensagens, ele passou a acreditar, alertando Delgatti de que aquilo poderia dar problema. A PF, Gustavo afirmou que Walter Delgatti, embora filiado ao DEM, tinha simpatia pelo PT e pretendia vender os dados hackeados ao partido. Em nota, o PT disse que a criminosa tentativa de envolver o partido num caso em que Moro é que tem que se explicar. É muito estranho. Agora aqui a Veja explica a parceria com o Intercept. Em parceria com o Intercept, que concedeu acesso ao material,
Veja e a Folha de São Paulo também publicaram reportagens sobre o conteúdo comprometedor dos diálogos. Veja reafirma que divulgou apenas as mensagens que considerou de interesse público, depois de um rigoroso trabalho de reportagem e checagem. O Moro vem negando a autenticidade dos diálogos e sempre destacou que o caso se resume a uma invasão ilegal de privacidade. As duas partes da história, porém, são independentes, ou seja, Moro está numa posição curiosa. Ele pode ter sido vítima de uma invasão ilegal e essa mesma investigação comprovar que o conteúdo das mensagens é verdadeiro, confirmando um comportamento inadequado ao magistrado. Segundo um investigador da ação spoofing, ouvido por Veja, o 171 Delgatti confessou ter invadido o celular do ministro Moro e do procurador Deltan Dallagnol e capturado as conversas que foram entregues ao site Intercept. As declarações foram dadas na presença de um defensor público. Delgatti, no entanto, trocou de advogado no dia seguinte. O novo defensor, Luiz Gustavo Delgado, limitou-se a afirmar que seu cliente usa remédios controlados e que não iria confirmar nem desmentir se Delgatti realmente havia admitido o crime. Delgatti disse que os contatos com Greenwald foram virtuais, somente pelo aplicativo Telegram, e ocorreram depois que os ataques aos celulares das autoridades já tinham sido efetuados. O preso teria dito ainda que não pediu nenhum dinheiro. Greenwald conta ter obtido as informações de uma fonte que lhe foi apresentada por um intermediário. O jornalista mantém sob sigilo o nome desse intermediário e não faz comentários sobre a identidade da fonte. Os contatos entre Greenwald e a fonte foram sempre virtuais, o que confere com a versão de vermelho. O primeiro dos contatos ocorreu no início de maio e o jornalista mantém todos os registros das conversas ocorridas em chats do Telegram. Não sei se a fonte pagou por esses dados. Ela não me pediu dinheiro algum em troca desse conteúdo. Nessas conversas, às quais Veja teve acesso, a fonte de Greenwald se expressa em um português correto e demonstra ter alguma familiaridade com termos jurídicos, usando expressões como prisão preventiva e sentença transitada em julgado. Devido ao volume do material, que continha 650 mil conversas, o envio do conteúdo ocorreu em partes, ao longo de 5 dias. Em 5 de junho, a pedido de Sérgio Moro, a Polícia Federal abriu investigação sobre uma tentativa de invasão do seu Telegram. Ou seja, de acordo com Greenwald, a denúncia relacionada ao ministro da Justiça ocorreu um mês depois de o jornalista ter recebido os diálogos da Lava Jato. A fonte me disse também que o conteúdo que chegou até mim foi extraído do Telegram de Deltan Dallagnol, afirma. No mesmo dia em que a PF iniciou a investigação sobre a tentativa de invasão do Telegram de Moro, Greenwald conversou com essa fonte, que negou ter envolvimento com o caso relacionado ao ministro da Justiça. Posso garantir que não fomos nós, escreveu a fonte. Nós não somos hackers newbies, novatos.
A notícia não condiz com o nosso modo de operar. Nós acessamos Telegrama com a finalidade de extrair conversas e fazer justiça, trazendo a verdade para o povo. Greenwald garante que não vai mudar sua rotina após a prisão dos suspeitos pela Polícia Federal. Tenho filhos e marido brasileiros, não vou sair do país e vou continuar fazendo o meu trabalho. Ainda vamos divulgar mais coisas sobre a Lava Jato. Espero que a Polícia Federal, comandada por Moro, tenha autonomia para conduzir uma investigação isenta. Investigação essa que interessa diretamente ao ministro Moro. A PF, que garantiu que 1.000 números foram alvos de hackers, agora trabalha para confirmar as suspeitas que pairam sobre os 4 presos. Se Delgatti for mesmo a fonte dos diálogos entregues ao Intercept, será uma oportunidade também para confirmar de forma oficial a autenticidade desse material. Apesar das tentativas do ministro e de outras autoridades que aparecem nos chats, as mensagens e situações divulgadas são verdadeiras e tornam evidentes desvios de conduta do ex-juiz e de membros da força-tarefa durante as investigações. O conteúdo mostra Moro agindo de forma claramente irregular, e isso não pode ser esquecido, afirma um ministro do Supremo Tribunal Federal. Afinal, a justiça serve para hackers e também para autoridades que andaram fora da linha, cada um com sua punição. Essa é a matéria da Veja a respeito dos hackers. Fiquei impressionado com essa forma, o hacker com fuzil. Isso é tipicamente Bolsonaro, né? Ninguém vai me dizer que esse cara tem simpatia pelo PT. Tatuado... Bom, tatuado todo mundo se tatua. Não tem problema. Agora, posar orgulhosamente, segurando um fuzil, isso é coisa de cara de extrema direita, não é coisa de petista. Hacker com fuzil. Muito estranho. Muito estranho. Tan, 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 tararara. Para que oposição? Pergunta a Veja. Depois de criticar os governadores de Paraíba, Bolsonaro corre ao Nordeste para estancar a crise e o movimento dos adversários que tentam faturar com a gafe. Olhem só, depois de xingar os nordestinos, ele faz isso. Um carnaval com chapéu de cangaceiro, viva Paraíba, somos todos paraíbas. Bolsonaro me fez um grande favor, diz Flávio Dino. Na entrevista exclusiva de Flávio Dino à Veja. Por que classifica Bolsonaro como um projeto de ditador? Isso foi após ele agir de forma intolerante e desrespeitosa, não só com o Maranhão, mas com o Nordeste inteiro. O presidente, o seu círculo mais próximo e a ideologia extremista são graves ameaças à democracia. Basta ver o que acontece nas redes sociais. Em muitos sentidos, temos uma conjuntura parecida com a da Itália nos anos 1920 e da Alemanha nos anos 1930. O senhor está comparando Bolsonaro com Mussolini e Hitler. Não é um completo? Vejo a influência do nazifascismo no movimento bolsonarista.
Eles têm uma visão de ataque a tudo que rotulam de comunismo, o discurso do inimigo a ser destruído. O que pesou nessa onda de ataques é a visão que Bolsonaro nutre de conflitos. Ele agride pessoas do próprio governo. Trata-se de um método de externar esses ódios. Qual saldo a polêmica com Bolsonaro vai deixar? Ele resolveu promover o meu nome. Me fez um grande favor. Que mais na Veja? Já que eu comprei, não é? Vamos ler tudo. Olha aqui a Tabata com o namorado dela. Olha que vestido lindo. O namorado. Casal 20. Tabata Amaral. E... como ele se chama? Daniel Alejandro Martínez. Daniel Alejandro Martínez. É cada um por si, diz aqui a Veja. Sem propostas concretas, sem estratégia de atuação, em minoria e ainda dividida. A oposição esquerdista amarga seu pior momento, escreve Daniel Pereira na Veja. A oposição ainda não mostrou força para se contrapor ao governo. Um dos motivos é o tamanho de suas bancadas. Na Câmara, apenas 132 dos 503 deputados são oposicionistas. No Senado, só 16 dos 81. Não bastasse a desvantagem numérica, a oposição cultiva a própria debilidade ao não apresentar propostas para o país e envolver-se em disputas internas de poder. É isso aí. É o que já sabemos, né? O Flávio Dino acha que o lance é se aproximar do centro, como ele fez no Maranhão, porque na coligação dele tem até o DEM. E o DEM não atrapalhou o governo dele. Ele fez o ótimo primeiro governo, está fazendo o ótimo segundo governo, e o DEM não atrapalhou. E ele, é claro, deve ter o sonho de reproduzir essa coligação para 2022. Quando ele poderá ser candidato a presidente da República. Uma carreira bombástica. Ah, o livro do Macluf sobre Bolsonaro. Olha aqui o Bolsonaro jovem. Bolsonaro no Exército. Em novembro o livro se chama O Cadete e o Capitão, de Luiz Macluf Carvalho, reconstitui a vida militar de Jair Bolsonaro, incluindo o frustrado plano de explodir espoletas no quartel. Em novembro de 1988, ao eleger-se vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, o capitão de artilharia e paraquedista Jair Messias Bolsonaro desligou-se automaticamente do Exército e iniciou a carreira política que o levaria no primeiro dia deste ano à presidência da República. Meses antes, nas pausas de seu julgamento no Superior Tribunal Militar, pela suspeita de ter arquitetado com o capitão Fábio Passos da Silva um plano de atos terroristas na Vila Militar, na Academia Militar das Agulhas Negras e na Doutora Guandu, que abastece de água a capital fluminense.
Bolsonaro encontrara o tempo necessário para pensar na guinada da carreira castrense para a vida pública. Acabou absolvido em sessão secreta no Palácio Duque de Caxias, por 9 votos a 4. Sua condição de capitão, que levantara a voz contra os comandantes por causa dos soldos magros, permitia novas ambições eleitorais. O veterano jornalista Luiz Macluf Carvalho, do estado de São Paulo, reconta a vida militar do atual presidente da República no livro O Cadete e o Capitão, a ser lançado no próximo dia 7. Olha aqui o croquis do ato terrorista do Bolsonaro, que ele próprio levou à Veja. Não se trata de uma biografia de Bolsonaro, mas de um recorte de uma fase fundamental de sua vida. Macluf, de posse de documentos antes guardados sob confidencialidade e do áudio das mais de 5 horas do julgamento no STM que absolveu Bolsonaro, faz uma detalhada reconstituição histórica de anos cruciais para entender como um capitão do Exército chegou a comandante supremo das Forças Armadas. A história dissecada por Macluf, está ligada à Veja. Em 1986, Bolsonaro publicou na revista um texto em que reclamava melhores soldos para os companheiros de farda. O artigo tinha 7 parágrafos e era um petardo, até então inédito, de um oficial da ativa contra autoridades militares e o governo Sarney, diz Macluf. O texto terminava com um bordão que o capitão repetiria mais tarde como candidato do PSL: Brasil acima de tudo. Deus ainda não era mencionado. Custou-lhe 15 dias de prisão. No ano seguinte, em outubro, a postura sindical de Bolsonaro extrapolou para dirigentes militares e adutora em uma operação batizada de Beco Sem Saída. Esse é que deveria ser o nome do livro, eu acho. Beco Sem Saída. No apartamento do amigo Fábio Passos, Bolsonaro detalhou o plano à repórter de Veja Cássia Maria. O plano previa, em suas palavras, a explosão de algumas espoletas que não fariam vítimas. Tudo para chamar atenção para suas reivindicações salariais. Na defesa por escrito ao comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Coronel Aris Quitini Mesquita, Bolsonaro dizia desconhecer o plano. Só não negou, conforme assinala Macluf, as ofensas que dirigira ao então ministro do Exército, o general Leônidas Pires Gonçalves, chamado de incompetente e racista e comparado a Pinochet. O general, no entanto, deu crédito ao capitão insubordinado. Veja, então, publicou nova reportagem sobre o tema, na qual estampava os croquis rudimentares que o próprio Bolsonaro desenhara para indicar onde seriam plantadas as espoletas. O Cadete e o Capitão desdobra-se nesse ponto em um livro de tribunal. Entre os relatos do julgamento aparece o gesto ameaçador que Bolsonaro fez à repórter de Veja quando ela depôs perante o Conselho de Justificação. Imitou um revólver com a mão. Condenado no Conselho de Justificação em 1987, Bolsonaro foi absolvido no ano seguinte pelo STM. Macluf levanta dúvidas sobre esse resultado, questionando se não teria havido um combinado para livrar o capitão Bolsonaro no julgamento final. Apesar de eximir-se da pretensão de traçar um perfil do presidente, Luiz Macluf também oferece detalhes pitorescos dos dias de caserna de Bolsonaro,
apelidado de Cavalão, por seu ímpeto nas atividades esportivas. Em paralelo à carreira militar, Bolsonaro plantou arroz e melancias em Nioaque, Mato Grosso. Trazia muamba do Paraguai. Vendeu bolsas de nylon fabricadas com paraquedas. E nas férias de 83, chegou a garimpar ouro em Saúde, na Bahia. Esse último empreendimento levou o coronel Carlos Alfredo Pellegrino, então comandante de Bolsonaro, a deixar uma avaliação rigorosa do futuro presidente. Aspas, necessita ser colocado em funções que exijam esforço e dedicação, a fim de reorientar sua carreira. Esse é o Bolsonaro militar. Foi um péssimo militar, foi um péssimo deputado e 57 milhões de pessoas acharam que ele poderia ser um bom presidente da República. Meus amigos, minhas amigas, é claro, quando eu digo me refiro a todos, a todas. Muito obrigado por ter assistido mais essa transmissão da TV Sounic. Quem ainda não se inscreveu, peço que se inscrevam no canal, peço que compartilhem muito para que outras pessoas conheçam esse canal e a nossa comunidade Sounic fique cada dia maior. Estamos chegando aos 6.500 inscritos. Agradeço muito a vocês por terem me proporcionado esse canal de comunicação direta com vocês, a hora que eu quero, em um canal que mora no meu bolso, sempre está aqui na minha camisa, no lado esquerdo do peito, como também estão todos vocês aí. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima transmissão.